Aí. Quem não lembra dessa escalinha, é bom copiar ela aí, ó. Depois, quem entrar na aula, copia ela, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, pessoal, deixou tudo na mesma unidade de medida, tá? Deixamos tudo em centímetros. Depois, só colocamos na fração. O numerador vai ser sempre o tamanho do desenho ou do Tia, modelo. Oi. esse depois de HM é o quê? Dan, decâmetro. DAM. O desenho vai ser sempre desenho, ou mapa, ou maquete, ou modelo, vai ser sempre o valor que vai estar no numerador. Embaixo é a medida real daquilo, tá? Aí aqui a gente simplifica, ou seja, está tudo na mesma unidade de medida. A cada 1 centímetro que representa no desenho, significa que são 12 milhões de centímetros no tamanho real. Aí se ele perguntasse, a cada centímetro no desenho são quantos quilômetros no tamanho real? Você ia pegar isso aqui que está em centímetros, m, tá? Aí a gente ia sair daqui, ó, centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, transformar para km, tá? Então, nós tiramos 3, 4, 5, 0, sobre o quê? 120. Ou seja, a cada 1 centímetro na medida do desenho, corresponde a 120 quilômetros no tamanho real, tá? Por que aqui eu cortei os zeros, pessoal? Porque é dividido. Você coloca a divisão, como só tem esse tanto de zero aí, você bota aqui, ó. Não são 5 casas lá que a gente andou? Então é o 0 com um 1 com 5 zeros. Aí eu vou cortar o que der para cortar, ó. Aí, sobrou 120, ou seja, 120 quilômetros, tá? A cada 1 centímetro na medida do desenho, corresponde a 120 quilômetros no tamanho real. Então, vai ser sempre isso, tá? Sempre o desenho sobre o tamanho real. Vamos ver mais um exemplo aqui de escala. Exemplo aqui, ó, o que ele fala? A escala é muito utilizada em projetos de engenharia, que foi o que eu dei o exemplo lá, quando eles vão fazer um projeto de um prédio, eles mostram lá a maquete do local, mapas, plantas de casas, de apartamentos e lojas. Olha o exemplo aqui. Uma arquiteta fez uma maquete de uma casa utilizando a escala 1 por 100, tá? De 1 para 100. O que isso significa, pessoal? Que aqui, ó, o que vem primeiro não é o do desenho, significa que a cada 1 centímetro que ela representou lá na maquete, representa 100 centímetros do tamanho real, tá? Ó, 1 para 100 é a mesma coisa de estar numa fração, tá? Ou seja, aqui como tá, ó, as medidas estão em centímetros, a cada, aqui a escala, ó, a cada 1 centímetro desenho representa 100 centímetros no tamanho real daquela coisa, tá? Então, olha aqui, ó. Para calcular as medidas reais, utilizaremos a igualdade entre as razões representadas na escala e a razão entre as medidas representadas e as reais. Assim, as dimensões Gente, o que ele vai fazer aqui? Ele quer saber o quê? Vai calcular as medidas reais. Nesse aqui, ó, ele me deu a medida do desenho, tá? Tem o comprimento da minha maquete é 12 centímetros, a largura da minha maquete é 9 centímetros. Para saber qual a medida real disso aqui, tá? Qual a medida real dessa casa aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, Samuel, ele te deu a escala pronta, que você tinha perguntado aquela hora. Aqui, que se ele ia dar sempre o tamanho do desenho. Aqui, ele pediu para a gente encontrar a escala. Cadê? Eu tampei aqui, ó. Aquele anterior, ele pediu para a gente encontrar a escala, né? Que foi aquele lá
A cada 1 centímetro são 120 quilômetros ou 12 milhões de centímetros no tamanho real. A gente encontrou qual é a escala. Aqui ele nos deu a medida do desenho e deu também a escala. E eu quero saber qual é a medida real dessa casa. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Faz separado, tá? Ó, a gente sabe que vamos fazer para comprimento e depois faz para largura. Olha aqui, comprimento. A gente vai pegar a escala, que é de 1 para 100. O que significa? A cada 1 centímetro no desenho, 100 centímetros no tamanho real da casa. A escala e igualar com, ó, em cima não é o desenho, o comprimento do desenho é 12, tá aqui. Eu quero achar o comprimento real, chamei de x. Eu resolvo isso aqui, pessoal, multiplica isso aqui cruzado, ó, multiplica cruzado, tá? Pode anotar aí, igualdade entre frações, aqui é uma proporção. A gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes x é x. Ok, multipliquei esse primeiro, coloca igual. Aí sai das frações e vem para uma equação, tá? 1 vezes x é x, igual 100 vezes 12 é 1.200, tá? Ou seja, a cada 12 centímetros do desenho, são 1.200 centímetros no tamanho real. Aí, se ele estiver pedindo lá a representação em metros, você vai lá na escalinha que eu tinha acabado de desenhar aqui, que sumiu aqui, e transforma centímetros para metros. Ou seja, pessoal, a cada 12 centímetros aqui do meu desenho, eu tenho 1.200 centímetros no tamanho real da minha casa, do comprimento da minha casa. Ou seja, 12 metros de comprimento. Aí agora você faz a mesma coisa com a largura. Você pega a escala, que é de 1 para 100, e iguala. Ó, em cima é sempre o tamanho do desenho. Ó. A largura do desenho é 9. Embaixo é a largura da casa. Você dá uma letra para ela. Como que você resolve isso? Multiplica cruzado. 1 vezes y. 100 vezes 9 é 900. Ou seja, pessoal, a cada 9 centímetros de largura no desenho, na verdade, são 9 centímetros de largura que a minha casa tem no tamanho real, ou seja, 9 metros. Tá? Logo, as dimensões reais da casa são 12 metros de comprimento por 9 metros de largura. Certo? Entendeu como faz isso aqui? Ó? Ele te deu a escala e te deu o tamanho do desenho. Ele queria saber qual era o tamanho real. Tá? Agora vamos supor que ele faz ao contrário. Ele te dá a escala, ok, a escala está aqui. E ele te dá o tamanho real, 1.200 centímetros. Eu quero saber o desenho. Pessoal, o tamanho real é em cima ou é embaixo? Na minha fração? Embaixo? Embaixo. Então, aqui, 1.200, aqui, ó, centímetros. Eu quero saber qual o tamanho que vai estar na maquete. Vou fazer a mesma coisa, ó, vou multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x, igual 1 vezes 1.200, 1.200. Eu resolvo por equação de primeiro grau. 1.200, o 100 que está multiplicando o x, desce para cá, dividindo. Aí, x é igual 1.200 dividido por 100, posso só cortar, 12. Ó, não são 12 centímetros aqui no desenho? Então, 12 centímetros de comprimento no desenho. Agora, ele queria achar qual a largura que tinha que ficar meu desenho. Vou pegar a escala, igual, o real é 900 centímetros. Então, qual é o tamanho que tem que ficar no meu desenho, a largura? Vou fazer a mesma coisa, multiplica cruzado. 100 vezes y, 100y. 900 vezes 1, 900. Ou seja, y é igual, aqui no final é a equação de primeiro grau, tá? 900, 100 passa para cá dividindo. Então, corta, corta. Y é igual a 9. 9 centímetros de largura. Então, ele poderia, com essa escala, ter pedido para eu encontrar o que ele fez aqui. Ele deu o tamanho do desenho, pediu para a gente encontrar o tamanho real, que era o número de baixo, tá? Que eu chamei de uma letra, o comprimento, uma letra, a largura. Ou ele poderia ter feito ao contrário. Ele poderia ter dado o tamanho real
e pedir para a gente encontrar o tamanho que tinha que ficar no desenho, o comprimento e a largura. Tudo bem? Olha esse último exemplo aqui de escala. Lucas e seu pai estavam passando férias em Fortaleza. Como era a primeira vez que visitavam a cidade, resolveram consultar o mapa e seguir para saber se podem ir a pé da Praça da Bandeira até a Praia de Iracema. Lá no mapa, a Praça da Bandeira é o pontinho A, lá no mapa. Daqui, vamos colocar até aqui o pontinho B, que é a Praia de Iracema. No mapa, com o uso de uma régua, constataram que a distância do A até B é de 7 centímetros no mapa. Em seguida, consultaram a escala do mapa para calcular a distância real entre os pontos e decidiram que seria possível fazer o trajeto a pé. Aí lá no mapa tem uma escala, tá? Tá desenhado lá. Deixa eu pegar aqui a figura, deixa eu ver se eu tenho aqui a figura do mapa. Lá no mapa, tá aqui, ó. Tem a escala desenhada. Tem a distância, ele falou, do ponto A, Praça da Bandeira, até a Praia de Iracema que ele quer ir. A distância no mapa é 7 centímetros. Aí aqui tá a escala, ó. Não tá dando. É 1 por 20 mil. 20 mil. Aí, tá? O que significa isso, pessoal? Que a cada 1 centímetro aqui no desenho, são 20 mil centímetros no tamanho real. Aí ele quer calcular aqui a distância real. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar a escala, foi o que com o exemplo da maquete, e igualar. Ele tem a distância do mapa, que é 7 centímetros. Do desenho ou do mapa é sempre um numerador, tá? E eu quero achar aqui, ó, a distância real. Então, montou a igualdade entre as frações. Isso aqui se chama proporção. Ele resolve isso multiplicando o cruzado, tá? Então, vai fazer 1 vezes x, que dá x, igual a 20 mil vezes 7, que vai dar 140 mil, tá? Ou seja, 140 mil centímetros. Se ele quiser transformar isso aqui para quilômetros, aqui, ó, 140 mil centímetros, tá aqui. Transformar para quilômetros, eu vou sair de centímetros e vou parar lá em km, tá? São 5 casas. 1, 2, 3, 4 casas e aqui tem uma vírgula que anda para cá. Então, 1,4 quilômetros, ou seja, 1 quilômetro e 400 metros de distância, tá? Então, a cada 1 centímetro, ó, olha aqui embaixo. O resultado anterior, a cada 1 centímetro correspondente no mapa, representa 20 mil centímetros no desenho, tá? No tamanho real. É a escala do mapa. Ou 200 metros na distância real, podemos dizer que a distância representada no mapa de 7 centímetros equivale a uma distância real de 1.400 metros ou 1,4 quilômetros, tá? Então, a cada 1 centímetro no mapa, são 1.400 metros que você vai ter que andar na realidade, no tamanho real, lá na rua, a distância daqui até aqui. Ou, se você quiser a resposta em quilômetros, você vai lá naquela escala e transforma para quilômetros, tá? Certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, tá? Ele te deu a escala e a gente queria calcular o tamanho do desenho aqui. Aí a gente fez, ele te deu a escala e queria calcular o tamanho real. O que você precisa lembrar, pessoal? Que o número que está em cima é do desenho, que está embaixo é sempre o tamanho real, tá? Não pode esquecer. Se ele te deu a escala e quer achar o tamanho real ou o tamanho do desenho, você vai montar duas frações com igualdade e multiplicar cruzado. E vai resolver por equação de primeiro grau. Se ele não te deu escala e quer que você encontre a escala, aí ele tem que te dar a medida do desenho e a medida real para que você calcule essa escala,
tá? O número de cima é sempre o do desenho, o de baixo é sempre do tamanho real. Tranquilo aqui com escala? Tudo bem. Tem só mais duas coisinhas aqui. Vou só mostrar a fórmula aqui para a gente ver. Que é também uma razão especial, tá? É velocidade média. Como que ele calcula a velocidade média? Aqui, vou colocar aí na tela. Mas você não vai passar esse tanto de tarefa não, né, tia? Não, Por favor. eu vou selecionar os exercícios que serão feitos. Aí eu vou mandar lá no grupo avisando. Ó, velocidade média. Como que a gente calcula isso? Vocês já viram aqui, ó, quando a gente vai viajar, tá lá a velocidade, ó. É comum encontrarmos nas ruas, avenidas e rodovias placas ou radares sinalizando a velocidade máxima permitida para passar. Ó, por exemplo, nesse túnel aqui, a pessoa só pode andar no máximo de 60 km, não pode passar, tá? O desrespeito a essas leis dar multas e punições. Ó, a velocidade média de um veículo é calculada dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto, ou seja, para calcular qual a velocidade que seu carro está andando. Tá? Observe o seguinte exemplo: um carro percorreu, qual a velocidade média dele? Qual foi a velocidade que ele andou para percorrer aquela distância? Olha o que está falando aqui, ó. Um carro percorreu 480 quilômetros em 6 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida por esse carro no percurso? Ou seja, qual a velocidade que você estava andando durante a viagem que você estava fazendo, tá? Em média, tá? Pode variar. Você pode ter andado algumas vezes, você pode ter passado dessa velocidade, algumas vezes você pode ter andado numa velocidade menor, mas a sua média foi aquilo. Na maioria das vezes você andou naquela velocidade. Como que a gente calcula a velocidade média? Ó, ele percorreu 480 quilômetros e ele gastou 6 horas para percorrer. Fórmula, grifem isso aí, ó. Formulazinha. Velocidade média, para saber qual a velocidade que ele estava andando, a média de velocidade que ele estava andando. Eu vou pegar a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Esse exemplo aqui, ó, ele percorreu 480 quilômetros. Então, tá aí, é o numerador, é a distância percorrida. Sempre vai ser isso, tá? Quando ele falar disso aqui, para eu achar a velocidade média. É distância percorrida dividido pelo tempo. Ou seja, a velocidade constante que o carro estava andando era de 80 km por hora. Ou seja, a cada hora ele percorria 80 quilômetros, tá? Então, tá aí, é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Ó, mais um exemplo. Distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Tá aí, ó. Logo, a velocidade média, aqui ele só interpreta. Logo, a velocidade média foi de 80 km por hora. Isso significa que a velocidade do carro constante, eu disse como anteriormente, pode ser algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas constante, a maioria do tempo, foi de 80 km a cada hora. Entretanto, isso não significa que durante todo o percurso a sua velocidade foi de 80 km. Mas ele pode ter desempenhado velocidades maiores em diferentes momentos, mas em média percorreu 80 km por hora, tá? Então, a velocidade média é a razão, ou seja, a fração, distância percorrida por um objeto e o tempo gasto para percorrer aquela distância, tá? Essa formulazinha, velocidade média. As unidades de medida de velocidade média devem ser indicadas sempre por unidade de comprimento, dividida por uma unidade de tempo. Aqui, ó, quilômetro é a unidade de comprimento por unidade de tempo, a distância percorrida. Nesse exemplo, era quilômetros, 480 quilômetros, e o tempo era em horas, ele gastou 6 horas. Ou quando tiver em metros, você vai calcular o tempo, tem que estar em segundos, tá? Metros por segundo, quilômetros por hora, tá? Sempre que eu quero saber a velocidade média, vai ser a distância percorrida. Ele pode dar isso aqui também, ó.
Um carro teve um desempenho com a velocidade média de 80 km por hora. E ele gastou 6 horas para fazer o percurso. Qual foi a distância que ele percorreu? Gente, não são as mesmas grandezas que estão aqui, só vou substituir. Ó, a fórmula lá não é velocidade média igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, aqui, vamos supor que ele não quisesse achar a velocidade média, igual ele fez nesse exemplo. Ele quisesse achar qual a distância que ele percorreu. Vou usar a mesma fórmula, porque são as mesmas grandezas. Ó, velocidade média. Vou substituir. No lugar de velocidade média, vou colocar o valor. Distância percorrida é o que eu quero encontrar. Vou colocar um X aqui para ficar mais fácil. E o tempo, 6 horas que ele gastou. Aí, como que eu faço para resolver isso? Bota 1 como denominador, ou nem precisa, e aqui você multiplica cruzado, igual a gente fez lá na escala, tá? 1 vezes x é x, igual 80 vezes 6, 6 vezes 8, 40, 480. Então, 480 quilômetros, porque a relação de horas é feita com a distância em quilômetros, tá? Então, lá, ó, 480 quilômetros. Aqui ele não queria encontrar a velocidade. Esse 1 aí sempre vai ser 1? Quando, Quando o número não tem denominador, a gente coloca sempre 1, tá? É fração, tá? Ó, observe que as grandezas eram as mesmas, só que ele queria agora 80 quilômetros a cada hora, gastando 6 horas para fazer essa distância, tá? As grandezas são as mesmas. Você vem aqui na fórmula e substitui. A fórmula é essa. Aí você vai analisar de acordo com o exercício que ele está pedindo. Se ele pedir velocidade média, ele tem que dar a distância percorrida e o tempo gasto, para você fazer a divisão aqui. Se ele pedir distância percorrida para você achar, ele vai ter que te dar a velocidade média e o tempo gasto. Se ele pedir qual o tempo que você gastou, ele vai ter que te dar a velocidade média e a distância percorrida. Então, sempre que ele pedir uma coisa, ele vai ter que te dar as outras duas, para você jogar nessa fórmula e achar. Certo? Certo. A última coisa aqui, então. Cadê? Densidade demográfica. Deixa eu só achar onde eu tô aqui no livro. Densidade demográfica. Tá lá na página 62. Densidade demográfica, eu acho que eu já estudei, foi em geografia. Provavelmente. Ó, são 3 escalas especiais, 3 razões especiais que a gente viu fórmula. A escala, velocidade média e agora a densidade demográfica. Aqui. O que é isso, pessoal? Densidade demográfica. Ó, o cálculo da densidade demográfica é realizado para verificar a concentração de pessoas em uma região, tá? Para saber quantas pessoas tem lá na região, concentração. Assim, a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área daquela região. Olha o exemplo. Uma cidade tem aproximadamente 30 mil habitantes. E a área da cidade, a área toda ocupada da cidade é de 2.000 quilômetros quadrados. Sempre que for a área, a medida vai ser o quadrado, a gente sabe disso. Como que eu calculo a densidade demográfica, pessoal? Eu vou dividir, ó, o número de habitantes pela área do meu espaço lá da minha cidade. Então, eu fiz 30 mil habitantes dividido por 2.000. Dividido por 2.000. Então, eu tenho 15, 30 mil dividido por 2.000 dá 15. Ou seja, 15 habitantes a cada quilômetro quadrado, tá? Eu tenho o total 30 mil pessoas distribuídas em uma área de 2.000 quilômetros quadrados. Eu quero saber quantas pessoas que ocupa cada quilômetro quadrado. Então, eu vou dividir o número de habitantes dividido pela minha área. Então, eu descobri que tenho 15 habitantes a cada quilômetro quadrado. Tá aqui, ó. Em média, 15 pessoas
cada quilômetro quadrado. A área de 1 quilômetro quadrado é igual a área... Sempre corta os zeros? Hã? Sempre corta os zeros? Se der, sim. Se não der, você vai fazer a divisão. É uma divisão. Tá? Sim, mas eu falo também pelo resultado. Tipo, dividiu, aí tirou, aí tem que tirar o zero na divisão pra Não, se você dar quiser, certo? se você quiser fazer a divisão com zero, você pode. Lembra só que cada zero que você desce do dividendo tem que colocar um zero no quociente. Tá? Aí, pessoal, 1 quilômetro quadrado é como se fosse aqui, ó, um quadrado que tivesse 1 quilômetro de lado. Tá? Então, ele vai e pega na cidade lá e divide a cidade isso aqui, ó. Cada quadradinho tem 1 quilômetro de lado. Dentro de cada quadrado desse, aí, certo? Então, para calcular a densidade demográfica, vou pegar o número de habitantes dividido pela área. Ó, tá aqui, ó. Número de habitantes vai dividir pela área, para achar a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Para saber a concentração de pessoas em cada área. Ou seja, em cada quilômetro quadrado eu vou ter 15 pessoas nesse exemplo. Dúvidas? Dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Vou fazer a chamada de vocês. Vou selecionar os exercícios e mando lá no grupo, tá? Então, a gente foi hoje até a página 62, densidade demográfica. Então, nós vimos 2 tópicos já do nosso capítulo. Eu vou fazer a chamada e vou chamar aqui uma das pessoas que está faltando para fazer a atividade lá. A Sabrina tá aí? Tô. Sabrina, então você vai fazer a atividade do gráfico hoje, tá? Deixa eu só anotar aqui para fazer a chamada. Tenho que trocar de folha porque nós já estamos no mês de outubro. Só um minuto, por favor. 7º ano. Tá aqui. Mês de outubro. Dia 1º. Vamos lá. Ana Clara. Presente. Ayrton. Dá, trabalhou. Camila. Giovana. Agita com a internet caindo aqui, eu acho. Tá. Lucas. Oi. Oi. Ludmila. Presente. Marcela. Aqui. Matheus. Aqui. Morgana. Não tá, né? Pedro Lucas. Presente. Sabrina está. Samuel Lopes. Presente. Samuel William. Não tá, o Samuel William não tá assistindo. Ele tá assistindo as outras aulas, gente? Mais Não, ou menos. senhora. Sofia. Também não está. Pessoal, então tá. Eu vou mandar lá no grupo de vocês as atividades que devem ser feitas, tá? Com essa parte que a gente viu hoje. É de razão e as razões sociais, tá? Sabrina, pode fazer a chamada que eu vou mandar outro link lá para você entrar, tá? Para eu finalizar a gravação Tchau, tia. da aula. Obrigadão. Tchau, pessoal. Por nada.